Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Rafaela, bem-vindos ao Talk Show do NEG. Essa é uma atividade que o Núcleo de Estudos sobre Gestão em Enfermagem elaborou para o Portas Abertas de 2022. Antes de iniciar o Talk Show, eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre o que é o NEG. O NEG, ele é um grupo de pesquisa que fazem parte alunos de mestrado, de doutorado, graduação, professores do ensino superior e também alguns interessados na área de conhecimento abordada pelo grupo. Nós, graduandas, fazemos parte da iniciação científica. Mas o que é a iniciação científica? A iniciação científica ela é uma modalidade abordada dentro desse grupo. Isso faz com que a gente tenha os nossos primeiros contatos com a área de pesquisa, né? Que é uma importante área da saúde, como em qualquer área de conhecimento. Então, na iniciação científica, a gente consegue ter os nossos primeiros contatos. E isso nos oportuniza a participar de projetos de coleta de dados de algumas pesquisas, publicação de artigos, participação de salões de iniciação científicas, entre outras diversas oportunidades que a gente pode ter se envolvendo com o grupo. No caso do NEG, a principal área é a gestão em enfermagem. E é através desse tema que há a construção e participação de projetos de pesquisa que podem posteriormente serem publicados em revistas renomadas na área. Nós nos reunimos uma vez ao mês para que a gente possa discutir e trocar os nossos conhecimentos. No talk show de hoje, o tema abordado é a gestão em enfermagem na pandemia do Covid-19. Serão 3 gestores que virão falar e relatar o impacto que a pandemia causou nas suas áreas, que serão de tratamento intensivo, unidade de internação cirúrgica e bloco cirúrgico. Aproveitem bastante e ao final fiquem à vontade para qualquer dúvida que tiverem. Gestão de enfermagem durante a pandemia de Covid-19 em uma unidade de internação clínica. Olá, meu nome é Débora Cunha, eu sou enfermeira da unidade 7º Sul, sou chefe da unidade. A unidade 7º Sul é uma unidade que atende pacientes pré- e pós-cirúrgicos e também pacientes com Covid-19. Por 2 anos, fomos referência para atendimento de pacientes com essa comorbidade. Quais as mudanças físicas ou de gerenciamento de equipe foram necessárias para o enfrentamento da O pandemia? papel da enfermagem na pandemia é extremamente importante. A unidade que trabalha com esse perfil de pacientes teve que se organizar em termos de infraestrutura física e dimensionamento de pessoal. Precisamos conhecer, estudar e, além disso, criar protocolos junto às instituições responsáveis para o atendimento a esses pacientes. O ambiente da unidade ele foi totalmente transformado para que nós pudéssemos garantir a segurança do trabalho da equipe de enfermagem. Em relação ao dimensionamento, o quadro de pessoal também precisamos nos adaptar o quadro em quantitativo e também em conhecimento com os protocolos estabelecidos. Outro ponto importante que nós tivemos que trabalhar durante a pandemia foi em relação aos insumos, aos materiais. Nós tivemos um aumento considerável de EPIs e também material para atendimento aos pacientes. A unidade teve que fazer um trabalho juntamente ao setor de almoxarifado, bem como farmácia, para que nós pudéssemos ter material adequado em termos de quantitativo e também de perfil de material para atendimento a esses pacientes. E para ti, Débora, como tu percebe o que foi aprendido com a pandemia pelos gestores de enfermagem? O profissional enfermeiro, ele é um profissional que, além de atuar na assistência do paciente, é importante que ele desenvolva a sua liderança e também a proatividade para desenvolver a sua equipe. A gestão para o enfermeiro, ela é extremamente importante para que ele consiga ter um trabalho eficaz, eficiente com sua equipe. Gestão em enfermagem na pandemia em uma sala de recuperação pós-anestésica. Olá pessoal, tudo bem?
Meu nome é Kátia, eu sou enfermeira, sou formada pela URGS, fiz minha graduação na URGS, o meu mestrado também. Atualmente, eu atuo como chefe da sala de recuperação pós-anestésica aqui do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. A sala de recuperação pós-anestésica é a unidade onde a gente atende os pacientes imediatamente após o procedimento cirúrgico anestésico. Aqui na sala de recuperação, o paciente permanece até que ele recupere seus reflexos protetores, tenha seus sinais vitais estáveis e recobre sua consciência. Geralmente, o paciente permanece na sala de recuperação pós-anestésica por um período de 2 até 4 horas. Nesse período, o paciente ele está sob cuidados intensivos. Ele fica monitorizado todo o tempo e sempre com um profissional atento a qualquer intercorrência que possa acontecer. Quais as mudanças físicas ou gerenciais de equipe foram necessárias para enfrentar a pandemia? Lá no início de 2020, quando a pandemia chegou no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, toda a instituição teve que passar por diversas reestruturações. Na sala de recuperação não foi diferente. A unidade precisou se converter em leitos de terapia intensiva. E para isso, passou por diversas reestruturações físicas, de equipamentos, de instrumentais, de materiais, de distribuição de leitos, bem como de profissionais, pois para atender uma dinâmica de atendimento de pacientes críticos, precisamos também trazer para a unidade mais de 30 profissionais de outras unidades. Nem todos esses profissionais possuem expertise para atendimento de pacientes críticos, então também foi necessário realizar todo o treinamento dos profissionais que passariam a atuar junto à equipe da sala de recuperação pós-anestésica. Kátia, o que tu acha que os gestores de enfermagem aprenderam com a pandemia de Covid-19? Nesse período, talvez o mais importante tenha sido o acolhimento das pessoas e suas ansiedades, e especialmente a união da equipe. Que isso provavelmente foi nossa principal força para superar esse desafio. Pois além de estarmos lidando naquele momento com nossas próprias ansiedades, também recebemos diversos profissionais de outros setores que precisaram ser acolhidos e treinados. E juntos conseguimos construir a equipe da UTI SR, uma equipe capacitada, comprometida e muito unida. E certamente esse foi o nosso maior aprendizado nesse período, que com dedicação e união nós conseguimos ficar prontos para superar qualquer desafio. Gestão em enfermagem numa unidade de terapia intensiva durante a pandemia de Covid-19. Olá pessoal, eu sou Rui Barcelos, eu sou enfermeiro, atualmente chefia de unidade do CTI, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Trabalho em terapia intensiva desde o meu primeiro emprego, após minha formação. Eu tenho pós-doutorado em Ciências da Saúde. Bom, aqui no CTI do Hospital de Clínicas, atualmente, nós temos 5 unidades em funcionamento, então são 50 leitos de terapia intensiva adulto, adulto crítico. E essas unidades elas são divididas em clínicas e cirúrgicas. Nós temos 3 unidades clínicas e 2 unidades cirúrgicas. Uma para cirurgia geral e a outra para cirurgias de cardiovascular, basicamente cirurgias cardíacas. Nessas unidades a gente tem em média 12 a 13 enfermeiros por unidades, dividido em 5 turnos, e nós temos em torno de 40 técnicos de enfermagem, arredondando para o funcionamento desses 5 turnos também. Quais as mudanças físicas ou de gerenciamento da equipe foram necessárias para o enfrentamento de vocês durante a pandemia? Foram muitos desafios em relação ao nosso gerenciamento durante a pandemia. Primeiramente, nós tivemos uma super reajuste na estrutura física, porque nós trabalhávamos no 13º andar, com UTIs muito próximas, e na contingência da terapia intensiva nós tivemos que abrir um prédio novo e abrir uma área no térreo desse prédio aqui, por exemplo, que não era destinada à terapia intensiva. Então nós migramos de 30 e poucos leitos de terapia intensiva para 130. Então foi uma necessidade de gerenciamento, de realocação de pessoas e recursos muito desafiador, né? Nós tivemos 70% do nosso quadro de pessoal atuante durante a pandemia como profissionais temporários.
Então isso foi muito desafiador, no sentido de ter que capacitar pessoas que até então nunca tinham trabalhado na terapia intensiva, que não era a nossa realidade. Nós somos acostumados a receber pessoas já com formação prévia e com experiências. Então, além da questão da estrutura física, essa questão do gerenciamento foi muito desafiadora, no sentido da educação desses profissionais que chegaram para tentar manter o mínimo de qualidade possível, no sentido de dar conta dos afastamentos dessas pessoas, que muitos acabavam positivando e entrando em afastamento por licença saúde. Nós tivemos que também lidar com múltiplos afastamentos e perdas de colegas, então as nossas atividades de gerenciamento foram muito além das práticas assistenciais que nós estávamos adaptados e passaram para gerenciamento, inclusive, de relações humanas entre os profissionais, né? Teve o desgaste físico, psicológico, enfim, e durante tudo isso foi preciso que a gente desenvolvesse outras habilidades também. Perfeito. E por fim, o que tu acha que os gestores de enfermagem aprenderam com a pandemia de Covid-19? Bom, e o que nós aprendemos durante essa gestão da pandemia foi a ser muito mais resilientes e a entender que a gente consegue dar conta de muito mais coisas do que a gente imagina. A gente fica pensando hoje, é um passado muito próximo e parece que a gente reflete assim, de que forma que nós conseguimos enfrentar tudo aquilo. A gente sempre fala aqui para os nossos novos profissionais que só quem viveu a realidade da pandemia no térreo, que nós tínhamos 80 leitos ou 130 no total de leitos de terapia intensiva, consegue ter a dimensão do que aquilo foi e que já parece que faz bastante tempo. Então talvez a gente aprendeu a ser muito melhor enquanto pessoas, enquanto gestores, né? A gente aprendeu a respeitar os limites das pessoas mesmo quando era muito difícil. E eu acredito que a gente saia muito melhor disso, embora a gente não tenha saído na sua totalidade, a gente sai com uma sensação de dever cumprido. Essa semana ainda nós podemos ver os resultados, por exemplo, da mortalidade. A gente sabe que não é só isso que reflete a qualidade do nosso serviço, mas a gente pode ter acesso a esses dados e ver que, apesar do caos, nós conseguimos, de certa forma, ofertar um trabalho com qualidade, apesar das restrições relacionadas à segurança e dimensionamento adequado. Perfeito. Nós agradecemos a participação de vocês nessa atividade, esperamos que vocês tenham gostado e que se encantem pela enfermagem tanto quanto a gente.